Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia do vídeo intermediário da leitura de clássicos, então eu tô falando de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Então vamos ver como tá indo a leitura, se a gente precisa tomar cuidado com alguns detalhes. Mas é isso, então antes de dar sequência, eu só queria lembrá-los de se inscreverem aqui no canal e também de curtirem esse vídeo. Então é isso, eu comecei a leitura, eu tô lendo esse livro aqui no Kindle, da editora Penguin, e eu tô gostando muito dessa leitura, uma porque o Kindle facilita quando o livro é um pouco mais grosso, né? Fica mais fácil de manusear. Aquele livro que eu mostrei no vídeo clássicos, que eu tenho gigantesco, é a obra completa da Jane Austen em inglês. Então, para o projeto aqui, eu até pretendo dar uma cotejada e ver a tradução, enfim, mas eu sei que essa edição da Penguin, eu escolhi essa porque é muito boa em termos de tradução. E não só isso, vem com muitos textos em anexo, né, complementares que explicam o contexto da obra, aquela época em que a Jane Austen estava inserida e que traz aí peculiaridades para a própria obra dela, né, para o próprio texto. Então eu tô bem feliz. Tem assim uma infinidade de notas de rodapé também, que garantem que você entenda as entrelinhas, né? Existem assim muitas menções a coisas da época, de 200 anos atrás, relacionadas a dinheiro, né? As pessoas fazem muitas menções ao que seria considerado uma pessoa rica ou não, né? Questões de heranças, regras de herança, também jogo de cartas, passos de dança, as quadrilhas, né? Tudo isso vai sendo explicado para que a gente entenda, já que a gente vive aqui no Brasil 200 anos depois de tudo isso, então não existem mais essas referências, ou nunca existiram aqui no Brasil. Então a gente precisa que alguém explique pra gente. Então essa edição, tô gostando bastante. Eu tô bem no começo ainda, tô até preocupada com isso, porque o mês tá passando rápido, fevereiro é um mês mais curto. E olha, tenho que correr. Mas assim, eu já conheci boa parte dos personagens. Então você conhece o núcleo da família da Elizabeth Bennet, os Bennet. E você conhece também o Bingley, a família dele, você vê que ele tem mais irmãs, tem cunhado, coisas que no filme não aparecem, né? E a gente começa a conhecer o Mr. Darcy, e logo a Jane usa essas contraposições, né, opostos, para ir desenhando as personalidades. Então ela faz de uma forma muito inteligente um Mr. Bingley super bem-humorado e simpático, um cara muito amistoso, em contrapartida com o grande amigo dele, o Sr. Darcy, que é mais severo, fechado, ele julga muito as pessoas, ele tem as características de personalidade dele muito arraigadas, e ele já, olha, a pessoa pisou na bola comigo, já acabou, né? Tô falando com gíria, não é assim que ela fala. Mas ele é muito mais duro nas suas relações, enquanto o Bingley é super afável, ele aceita mais as pessoas, ele ri das situações ao invés de ficar julgando, e enfim. Claro que o Bingley parece ser um cara muito mais extrovertido, enquanto o Darcy é mais introvertido. E aí a gente vai vendo esses contrapontos. A gente também vai ver as diferenças entre a Elizabeth Bennet e as irmãs dela, né? As próprias irmãs se dividem. As duas mais velhas são mais centradas e as duas mais novas descabeçadas, frívolas, só querem saber da milícia. Milícia, que é um braço militar que existia nessa época, volante, que andava por toda a Inglaterra, protegendo o território contra uma possível invasão francesa. Né? Já que existia essa possibilidade na época, ficavam esses soldados, né? A milícia, e elas estão encantadas com esses rapazes, elas só querem saber de paquerar os rapazes da milícia, elas só pensam nisso. Aí tem uma irmã do meio, aí a Mary, que divide. Ela segue as regrinhas da sociedade, ela lê muito
E ela, nesses manuais de como se comportar nesse século, ela, né, na virada do século XVIII para o XIX, ela segue essas regrinhas ao pé da letra, ela é chata e fica criticando e fica tomando atitudes de acordo com o manual de instruções da época. E a gente vai ver que a Elizabeth Bennet é uma pensadora mais livre, é uma pessoa que tenta dialogar e que tenta investigar a natureza das pessoas. Ela tem aí uma liberdade de comportamento e de pensamento diferente das irmãs. A irmã mais velha, a Jane, muito bonita, ela é mais semelhante a Elizabeth, mas ela não é tanto quanto a nossa heroína, é claro, porque a Lizzie Bennet, ela é a heroína da história, então ela vai puxar o fio da meada para desenrolar o orgulho e preconceito que reina nessa sociedade. E aí a gente tem o pai e a mãe dela, que também são outros personagens muito fortes. A mãe dela é irritante, mas num ponto, assim, pra mim pelo menos, olha que interessante, você vai até se conhecendo aí. O que será que a mãe dela irrita tanto em mim, né? Mas me irrita. Ela faz comentários extremamente preconceituosos, ela julga as pessoas mediante o mundinho restrito dela. Ela que foi, assim, como as mulheres da época, né? Criada para casar. Ela casou e teve 5 filhas mulheres, que é uma desgraça, né? Por quê? Toda a propriedade do marido dela não vai ficar para as filhas e para ela. Assim que ele morrer, elas perdem tudo. Vai para o próximo homem na linhagem aí de parentesco, né? E tem um tal de Sr. Collins. Acho que é Collins o nome dele. Depois eu confirmo direitinho, mas ele acabou de entrar na história, ele vai visitar esses parentes que ele vai herdar a casa, né? Então ele vai, imagina que visita desagradável. E quando a senhora Bennet fica sabendo disso, ela já começa a xingar o cara, quer dizer, xingar nos termos de 200 anos atrás, né? Ah, o que esse cara quer aqui? O que ele vai fazer? O que ele tá querendo já se apossar, né? Um abutre, já querendo se apossar dos bens dele, ver como que tá a prataria, quanto ele vai ganhar com isso, porque herda tudo, gente, elas vão perder tudo se o pai delas morrer. Olha só como era. Isso, nas notas de rodapé, você vai entender que era uma regra da hereditariedade aí, da lei de espólio inglesa, sei lá eu. Uma coisa muito estranha, né? E ele é uma cabeça muito tacanha também, muito fechada, esse Sr. Collins. Ele acha que tá fazendo um bem indo ali para escolher uma das filhas do Bennet para ser a esposa dele. Essa é a intenção dele. Ele não revela isso de cara, ele vai sorrateiramente, mas ele é um cara. E aí a Jane Austen faz isso de uma forma incrível. Ela explica como ele tá se comportando, a forma mesquinha dele. Ele fica meio que olhando mesmo o mobiliário, a prataria, julgando se eles têm cozinheiro ou não, como elas são criadas. Parece que ele tá fazendo um inventário do que ele vai receber ali. Mas ela vai explicar como foi o pai dele, como ele foi criado, também de uma forma extremamente difícil, que fez com que ele se tornasse essa pessoa pouquíssimo interessante, que ganhou aí, ele vai ser pastor, eu não sei se é pastor, ele vai para o clero, acho que o termo mais correto seria clero, ele vai ser depois eu olho o termo, não sei se é reverendo, ele vai fazer as funções do clero, clericais ali, de um condato, de uma área, de uma mulher muito rica, a Lady Catherine de Bourgh, acho que é isso o nome dela, é muito rica, ela é tia do Darcy, eu já acabei de descobrir isso na história, ela é tia do Darcy, eles são muito ricos, e ela dá uma casinha para ele, para esse Sr. Collins, esse parente aí das Bennet, para que ele exerça essas funções clericais, né? Faça batismos, casamentos, essas coisas, né? E ele, enfim,
a gente vai conhecendo essas personalidades opostas, né? E ela julga aí até esse momento que o Sr. Darcy é muito orgulhoso e muito preconceituoso a ponto de ser desagradável conviver com ele. Ele, por sua vez, já despertou o olhar para ela e fica observando a Elizabeth, porque que mulher é essa, sabe? Que o desafiou de certa forma. Então eles estão nessa investigação à distância. E acaba de entrar na história como ele chama? O rapaz da milícia. Esqueci agora o nome dele, daqui a pouco eu lembro e falo aqui para vocês. Mas chegou um rapaz da milícia que encontra num passeio, no meio aí da cidade, ele encontra com o Darcy e com as meninas Bennet, né? E eles têm um cumprimento à distância, assim, muito frio. Aí a Elizabeth percebe e fala, nossa, o que é isso? Só que acontece, ela vai primeiro falar com o rapaz da milícia, perguntar, você conhece o Mr. Darcy? Aí ele conta uma história escabrosa, assim, bem dramática, onde ele foi totalmente injustiçado pela família do Darcy, que ele tinha a preferência do pai do Darcy, mas que assim que ele morreu, o pai do Darcy, o Darcy fez com que ele fosse rechaçado, que ele fosse destituído dos bens, porque ele ia receber uma paróquia também, acho que o termo mais correto é uma paróquia, e ia seguir, porque ele tinha até vocação para isso, mas o Darcy impediu e fala assim, fala mal da irmã do Darcy, que ela é tão orgulhosa quanto ele. E é essa informação que eu tenho até agora, que a Elizabeth Bennet recebeu desse rapaz. Só que a gente vai ver, bom, como eu já vi o filme, né, a gente vai ver que não é nada disso. Ele é o antagonista do Darcy na história, e aí a gente vai ver um embate entre essas forças. Mas é isso, né? Uma Jane Austen, que essa foto que esse retrato pintado depois da morte dela, é um retrato que foi feito a partir de um desenho da irmã dela, que fez dela um esboço que a irmã fez do rosto dela e virou, porque olha só, ela vivia em tamanho tão recolhida ao seu lar, né? Ela escrevia escondida, ali só a família sabia disso, não havia essas coisas de celebridade, nada disso, né? Diferente do Dickens, né? Que era uma celebridade na época dele, não é muito distante da época dela. Esse quadro foi pintado a partir de um desenho, né? A gente imagina que a Jane Austen fosse assim. E, enfim, as obras dela também reconhecidas só depois da morte dela. Então, assim, estamos no meio da leitura, nem é no meio ainda, acho que eu não cheguei no meio, eu preciso acelerar, mas tá indo muito bem. Eu espero que vocês também estejam gostando e deixem nos comentários se vocês estão tendo alguma dificuldade, enfim, o que vocês quiserem comentar. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.